Olá, boa noite, bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é o nosso sexto encontro Pali Night. Como passa rápido, né? Às vezes eu acho que tem sido há tanto tempo. E já tem sido, já são 6 encontros da gente. E obrigada por vocês que têm assistido, têm acompanhado, têm comentado, têm compartilhado também. São muito bem-vindos todos vocês que têm interesse, às vezes, em entender um pouquinho sobre cuidado paliativo, um pouquinho sobre o que sejam algumas outras práticas de saúde que sejam atreladas também ao cuidado paliativo. São bem-vindos profissionais da saúde, são bem-vindos estudantes, são bem-vindos pacientes, familiares de pacientes também. E, sinceramente, tem sido muito gratificante levar esse projeto à frente. Bem, essa conversa é uma conversa semanal, é uma conversa para ser acessível, para ser fácil, para ser leve. A gente tem trazido aqui pessoas que são especialistas em cuidado paliativo ou então em temas, em outras áreas de profissão que são atreladas ao cuidado paliativo. Hoje a gente vai receber a doutora Giovana Zanata. A Gil está me mandando uma solicitação aqui, eu estou tentando dar conta. Já vai entrar. Gil já está entrando. Olha ela! Oi, Carolzinha! Olha ela e meu telefone tombando. Emoção da gente se reunir depois de tanto tempo. Que coisa, né? Mas perceba, eu sou uma pessoa que eu passo o xoxo e a vergonha da live, sabe? Assim é mais divertido, mais descontraído, né? Com certeza. Que bom te ver, moça. Bom te ver também, até que enfim, né? É verdade, faz tempo que a gente não se vê de perto, né, Gil? Acho que a última vez foi no congresso, não é isso? Verdade, Congresso de Cuidados Paliativos que a gente teve junto lá em Belo Horizonte. Há 2 anos e alguma coisa assim, tipo isso, né, Gil? Isso mesmo. E Mas agora sabe lá quando que a gente vai estar junto em congresso presencial de novo, né? Então, que grila, né? Tá puxado, né? tá. Muito. Gil, a gente se conhece há uns... Assim, eu tô chamando de Gil, mas é a Giovana Zanata. É porque a gente já tem uma história, sei lá, de uns 8, 9 anos que a gente se conhece. Olha, desde 2012. Desde 2012. Imagina que a Gil ainda era residente, né? Eu conheci trabalhando no hospital onde a Giovana fazia residência e eu tive a oportunidade de ver uma médica se tornando especialista em medicina intensiva. Eu também sou intensivista. E eu pude ver uma menina que era muito doce, muito competente, com esse mesmo tom de voz. E que é uma baita de uma intensivista. Isso é muito bacana. E você era um porto seguro de paz ali no plantão, Carol, porque a casa podia estar caindo, você não perde a calma, o sossego. Como você eu conheci, boa música no ouvido, boa né? música para acalmar um pouco o espírito, então uma boa troca. Foi muito bacana. A Giovana, além de ser paliativista também, a Giovana ela é uma médica intensivista, ela é diarista do Hospital Grande de São Paulo, né, Gil? Do Hospital Alvorada. Alvorada, em Moema. Em Moema. A Gil também ela é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Sírio-Libanês. Que foi onde você fez também, e eu sei que é uma paixão nossa. É uma paixão. De certa forma, é mais... Eu acho que é maior que a paixão, a gratidão, né? Uma escola de vida, uma escola... Eu sou suspeita para falar. E que bom, né? Que você seguiu esse caminho, é muito bacana. A Gil também ela tem uma veia docente, ela é instrutora da AMIB nos cursos de ventilação mecânica. E quando a gente fala de ventilação mecânica, talvez seja bem interessante a gente falar o tanto que isso é importante, especialmente nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, né? Quanto saber ventilação mecânica, praticar ventilação mecânica. E você também é instrutora de um outro grupo, né, Gil? Eu dou vários cursos no Departamento de Educação Continuada do IMED, então eu dou curso de passagem de acesso central, comunicação, de más notícias, cuidados paliativos, emergências e urgências, ventilação mecânica também, então eu amo ensinar, eu me divido entre cuidados pacientes, né, assistência e o ensino, que eu gosto muito. Faz muito sentido para você, né?
Faz muito sentido para mim, né? Eu gosto de poder transmitir aquilo para as pessoas, disseminar o conhecimento e ver todo mundo aplicando e depois dando feedback. Olha, já apliquei no dia a dia o que você ensinou, foi muito legal, nossa, mudou minha prática diária. Então é muito bom ver isso, né? Aham. Saber que algo que você pode passar para alguém é capaz de mudar a conduta na beira do leito. Isso é muito interessante, né? Gil, me diz uma outra coisa. Mas assim, tirando a parte profissional, quem é a Giovana Zanata? Olha, Carol, eu acho que eu sou alguém que, em primeiro lugar, é apaixonada pela natureza. A natureza me traz um sentido de conexão extremo, assim, comigo mesma e sou apaixonada pelos animais, gosto de cuidar de todos os bichos e amo estar com a minha família também. Então, acho que essas três coisas me definem. Eu posso falar uma outra coisa que eu acho que te define? Você é uma escritora muito sensível e uma escritora nata. É um prazer, mesmo de longe, ficar vendo o que você escreve, como você descreve, com tanta empatia, com tanta leveza e às vezes até com uma pitadinha de humor, de gracejo, né? O que acontece no dia a dia da UTI? Mas isso eu acho que é um ponto de conexão entre nós duas, porque eu aprendo muito com você, com o seu olhar para o dia a dia, porque o TI é um ambiente tão crítico e eu vejo que às vezes você enxerga pequenos detalhes no dia a dia com os doentes, então às vezes você enxerga que tem um terço ali do lado do ventilador mecânico, um bilhetinho com foto do lado do aparelho, do monitor. Então eu vejo que você capta com o seu olhar no dia a dia coisas tão pequenas, mas que são tão significativas, e isso me ensina a treinar o meu olhar também para isso. Então, acho que a gente compartilha esse dom da sensibilidade e da escrita também. Você escreve muito bem. É terapêutico, né, Gil? É É, faz gostoso. bem para mim. É um autocuidado isso, poder escrever, contar para as pessoas e saber que tem muito amor no que a gente faz também. Não é um ambiente só de que tem susto e desespero, é um ambiente que tem muito amor, né? E que a gente que está ali cuidando, a gente quer transmitir esse amor para as pessoas. E que tem muita vida, né? Muita vida. Muita vida. Gil, nós duas, né? Nós somos intensivistas e nós somos paliativistas. E às vezes as pessoas olham para essa combinação achando que são duas coisas antitéticas. Como é que você É. enxerga isso? Olha, eu acho que na UTI é onde mais tem que ter cuidados paliativos também. A gente Uhum. aprender a se comunicar bem, desenvolver isso. Então, eu acho que o UTI é um local que cuidados paliativos se funde como nunca, porque a gente tem que saber tratar da dor do outro e, principalmente, cuidar do paciente numa esfera multidimensional, né? Então, cuidado físico, cuidado psíquico, né, do sofrimento espiritual, social. Então, na UTI é onde isso atinge uma imensidão de vulnerabilidade, então a gente tem que estar atento a todos esses pontos do cuidado. Uhum. Para mim, eu acho que são muito complementares, né? Eu entendo que muitas vezes o cuidado paliativo me faz uma intensivista mais empática, mais atenta, com um olhar mais treinado para o sofrimento do outro. Ao mesmo tempo também que o cuidado intensivo me faz uma paliativista com algumas habilidades um pouquinho diferentes, até de manejo de alguns medicamentos que para a gente, que é intensivista, é mais fácil, mais frequente, né? O Com opioide, o certeza. benzodiazepínico, por aí vai. Eu acho que é muito complementar, né? Nossa conversa hoje é uma conversa que, longe da gente, obviamente, querer ser coach da pandemia, né? Que eu acho que essa é uma coisa terrível, falar sairemos todos melhores e maravilhosos Até disso porque a gente tudo. não sabe, né? Não consigo dizer agora como que vai ser no futuro, como que eu vou sair depois disso tudo. A gente faz suposições, mas esperamos que sairemos melhores, mas a gente não sabe. Exato. Mas a gente aprendeu algumas coisas, né, Muito. Gil? Provavelmente em sendo intensivistas e em sendo também paliativistas. Antes até da gente começar essa conversa, a gente bateu uma bola e a gente conseguiu listar algumas coisinhas que a gente aprendeu. Eu acho que talvez, até para a gente levantar essa bola, Gil, a gente aprendeu que como é interessante, né, a gente colocar para dentro da UTI esses elementos do cuidado paliativo, né? Essa Uhum. atenção ao sofrimento, que é um sofrimento não só físico, sofrimento psicológico, social e espiritual. E como a gente viu isso nos pacientes, né? Uhum.
Eu acho que tem várias coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, então eu acho que a gente pode até trocar aqui, né? Coisas que me tocaram profundamente. Por exemplo, acho que eu vou começar falando então e você compartilha comigo o que você aprendeu. Eu acho Perfeito. que todos nós aprendemos muito com isso, mas em primeiro lugar eu queria dizer que eu aprendi muito a respeitar os silêncios, né? Então, eu sou uma pessoa muito do toque, do abraço. Eu tive que desenvolver uma outra forma de me comunicar com as famílias, né? Que eu gosto de estar perto, abraçar, poder pelo menos tocar no ombro dos familiares e dar a mão, estou aqui com você. E nessa época que o distanciamento é necessário, que a gente não pôde estar perto dos familiares, nem permitir as visitas presenciais, e isso é muito ruim. Tive que desenvolver uma outra forma de comunicação, que é por telefone, né? Poder dar as notícias por telefone para os familiares, o que é algo muito difícil, porque você perde o olho no olho, você poder demonstrar empatia dessa forma, poder estar ali um toque que seja, né? Então, dando notícia para os familiares, às vezes é estar do lado da linha e ouvir o outro chorar. E é respeitar o silêncio, o tempo do outro, né? Então, acho que no mundo de hoje, que está todo mundo tão acelerado, você recebe um vídeo, às vezes, do YouTube de 3 minutos, você não tem paciência para ver. Então, às vezes, o que eu faço é ficar 5 minutos, que é o tempo que a família quer, chorando, e eu do outro lado ouvindo, né? E muitas vezes o familiar não tem esse espaço em casa, né? Ele quer chorar porque ele está triste, os outros familiares ficam irritados, não, pera, não chora, vai dar tudo certo, vamos ver pelo lado positivo, vamos ter fé que isso vai passar, e ele não tem um espaço para se expor, um espaço para chorar. Então, às vezes, é respeitar o silêncio mesmo, tá ali, falar, eu tô, como você tá, né? Poder perguntar da família e tá aberta a ouvir, a respeitar o choro, ficar quieta, ouvindo, só ouvindo. Então, a gente, senão eu seria só uma garota de recados ali do boletim médico, né? E não é isso, eu não preciso atropelar o outro com informações, né? Preciso dar o tempo da escuta, o tempo da espera. Então, eu acho que isso aprendi ainda mais a respeitar o silêncio do outro, né? Os silêncios falam muito, os silêncios gritam, né? Às vezes coisas que as palavras não conseguem dizer. E às Então, vezes isso aquelas foi... pausas, né, Gil? E a É, gente é muito mais compassivo com as pausas quando a gente está no olho, né? Mas quando a com gente está do certeza. lado de lá, sabendo assim, falo agora, espero mais um pouquinho, vou agora, não vou. Isso foi uma coisa que eu não imaginava que a gente teria que desenvolver e a gente teve que começar a se virar para entender Uhum. como fazer isso da maneira menos dolorosa e mais eficiente possível também, né? Com certeza. E eu acho que quando a gente permite que o outro se abra, porque a gente precisa criar esse ambiente seguro de abertura, né? Porque o outro vai demonstrar vulnerabilidade para você. Então, a partir da gente, desse ponto que a gente permite que o outro se abra, a gente consegue ouvir coisas tão íntimas e profundas que só um ambiente de muita conexão, empatia, do outro saber que tem segurança de se expor para você, pode permitir, né? Por exemplo, eu tinha um filho que o pai dele estava internado com Covid agora nessa pandemia, e o pai dele é um cara super ativo, fazia tudo sozinho, e ficou grave, ficou com Covid, entubado, e quando o pai dele estava nos dias finais, eu estava conversando bastante com o filho, sabendo que o pai dele não ia sobreviver, e o filho ciente disso, e ele falou assim, olha, eu perdi minha mãe para o Covid tem 3 dias. E eu estou extremamente abalado. Eu achei que eu ia ser forte, porque eu sou presidente de empresa e eu trabalho muito. E eu sempre que fui o arrimo de família, mas agora, perdendo minha mãe faz 3 dias, e agora com essa possibilidade de perder meu pai em breve, eu vi que eu não dou conta e que eu estou a ponto de assim entrar em colapso, né, de tristeza. E ele chorava, só chorava. E eu falei, eu estou aqui por você, a gente está junto, né? Vamos. Então a psicologia tem um papel fundamental nisso também, de poder acolher, né? Mas eu acho que por telefone é igual você falou, às vezes no olhar a gente consegue estar ali perto, olhando, entendendo o silêncio. Por telefone às vezes é difícil, né? Porque o outro chora e fica aquele silêncio, mas o silêncio não me desconforta. E eu sei que às vezes para a família o silêncio é fundamental para ela poder
falar algumas coisas, né? Então, chorar. Então, tem tantos casos assim, né? Igual esse que se apresentaram de pai e mãe internado ao mesmo tempo, perdendo várias pessoas da família, que a dor é muito pungente, né, Carol? Sim. E de certa forma também, eu acho que a gente, enquanto intensivista, teve que começar a fazer uma quebra de alguns não podes, né? A UTI sempre, historicamente, foi um lugar onde você não pode entrar com celular, É isso onde o mesmo. paciente não podia fazer uma videochamada, você não podia fazer um vídeo, você não podia ligar. E a gente começou a olhar para todas essas ferramentas de comunicação que estavam dentro do leque do não pode e falar, venham, a gente precisa de É, vocês, né? com Quantas certeza. vezes era a gente que promovia, né, a chamada de vídeo, ou aparecia lá, mesmo toda mascarada, ninguém percebendo que era a gente, né? Mas para mostrar que o paciente estava bem, ou que as coisas estavam bem, ou que, de certa forma, era um quadro clínico muitas vezes favorável, e às vezes até no desfavorável, né, Gil? Quantas Uhum. vezes eram famílias que não iam poder ter uma oportunidade de ter uma despedida digna, um velório como a gente é acostumado, e às vezes eles pediam para a gente para poder fazer uma videochamada para ver a pessoa pela última vez. Isso Esse, para mim era uma coisa que eu falava, caramba, será que a gente vai dar conta, né? esse ponto que você tocou, Carol, é fundamental, porque eu acho que a gente tem que quebrar mesmo essas regras que às vezes pode, naquele ponto específico, ela precisa ser quebrada. Igual isso, a gente não está acostumado a expor a individualidade do paciente, né? Mostrar o paciente alguém que está entubado, né? Deixar a família ali ver. Então, isso às vezes quebra um pouco a privacidade do doente, mas nesses tempos especificamente, que a gente não tem um histórico sobre isso em nenhuma outra época da vida, mas nessa pandemia isso foi tão necessário, e você, tanto quanto eu, deve ter notado o quanto que isso salvava muitas vezes alguém de ter um luto complicado, muitas vezes, porque a pessoa via e via que o familiar estava sendo muito bem cuidado, que estava sendo assistido, que tinha todas as pessoas em volta dele, né, que ele não estava abandonado e Que que ele estava podia ver, confortável, né? Que ele estava estava confortável. confortável, com uma aparência serena, que ele estava sem sofrer com falta de ar, que ele estava tendo seus Exatamente. sintomas controlados, né? Uhum. É, isso faz diferença, porque às vezes a fantasia é muito pior, né, do que o que se tem de fato. Então, se você deixar no campo da fantasia, você vê que fala que a pessoa está ali entubada ou está usando um catéter de alto fluxo, a família muitas vezes pode imaginar que o outro está agônico, com falta de ar, um peixe Uhum, fora d'água tentando respirar. E a partir do uhum. momento que você mostra isso em vídeo para a família, quando é importante do desejo da família, e ela vê que o paciente, igual você falou, está sereno, confortável, com uma aparência tranquila, ela acaba se tranquilizando também, né? Sim, Ninguém quer ver o outro sofrer, né? sim. Ao mesmo tempo que a gente também fazia muitas comunicações tristes, né? A gente também virou, às vezes, um comunicador diferente, um pombo-correio, né? Alguém que Com levava um certeza. recadinho gostoso ou que tentava amenizar a saudade. Conta um pouquinho É. disso, Gil. Eu acho que isso eu me senti às vezes fazendo um correio elegante, assim, igual tinha de festa junina, que Uhum. o menino mandava um bilhetinho para você, dizendo que te achava bonita, a mesma coisa, né? Fazendo um correio elegante do amor mesmo, um pombo correio, porque muitas vezes o que que eu ouvia do outro lado do telefone? Família falando assim, doutora, sei que está entubado, mas fala para ele que a gente está aqui orando, que tem uma corrente de oração na igreja para ele, tá todo mundo reunido. Você fala? Falo e falo. Me dá um recado, eu dou o recado. E vou dar muito com a emoção que aquele recado foi transmitido para mim, né? E falava coisas do dia a dia também. Ai, doutora, fala para ele que o cachorro dele está tão amuado num cantinho e desde que ele está no hospital, o cachorro não consegue comer, tá triste, deitadinho num canto, não vem interagir com ninguém. Coisas simples e são recados que é particular da pessoa, né? Ouvir tanta coisa. Fala para ele que o espaço na cama dele aqui está muito vazio para mim, né? Eu estou sentindo muita falta de dormir com ele, que toda a família está com falta, que os filhos perguntam, que os filhos querem brincar, né, com ele. E é gostoso poder participar disso, né, desses recados. E mesmo entubado, eu não sei, dependendo da quantidade de sedação. Será que o paciente escuta isso como se fosse um sonho lá longe, né? Se eu estivesse escutando alguma coisa, eu gostaria que alguém falasse: olha, sua família tem perguntado de você e disse que te ama.
Quer coisa melhor para escutar? Quando você tem um mínimo de consciência que seja, ouvir que alguém te ama e sente sua falta e está esperando você voltar, Isso né? alivia, né, Gil? Isso alivia muito, alivia para a família poder falar, alivia, eu acho que para o paciente poder escutar, e mesmo quem não está entubado, às vezes a pessoa só está lá sozinha na UTI, sem poder ter a companhia da família, e você falar, olha, eu tenho falado diariamente com a sua família, eles estão morrendo de saudade, eles têm perguntado de você. Você via no semblante do paciente como aquilo transformava. Eles estão perguntando de mim, eles estão sentindo minha falta, porque eu achei que ninguém estava dando minha falta, já que eu não estou podendo falar com ninguém. Eu falei, não, eles têm perguntado diariamente, seu pai está bem, sua mãe está bem, então é bom poder trazer notícia de fora, né? E é engraçado porque internou, por exemplo, um outro que tinha 35 anos e ele que cuidava dos pais. Os pais dele eram bem mais velhos, assim, acho que tinham uns 70 e poucos e a mãe 80 e poucos anos. E eles eram bem simples, esse senhor e essa senhora. E daí, todas as vezes que eu ligava para dar a informação do filho, seu filho tá assim, tá assado, o senhorzinho sempre falava para mim, doutora, meu filho é muito preocupado comigo, então você fala para ele que hoje eu medi minha temperatura e deu 36,2. Fala que eu medi a temperatura da mãe dele e deu 36,5. Você fala que a minha pressão tá boa, falo, vou falar. E eu falava, e o filho, que bom que eles estão bem. Então, tá vendo? Então é importante poder ser a ponte de comunicação. Tem uma pessoa do lado de dentro querendo saber de quem está de fora e vice-versa. Então, nós podemos ser esse ponto de conexão. Por que não? Né? Isso é amor, é cuidado, é carinho no que a gente faz. Isso é cuidado de gente, né, Gil? E quando a gente fala que é cuidar de gente, eu acho que, de certa forma, algumas outras coisas começam a fazer mais sentido e extrapolar, né, o nosso papel. Às vezes também eu me percebia sendo talvez um pouquinho menos médica e às vezes um pouquinho até mais animadora de torcida. Um Com pouquinho certeza. mais, vamos bater um papo, né? E de certa forma ficava ali do lado do leito do paciente, batendo papo, falando de política, futebol, falando amenidades outras. E de certa forma, estando presente, tentando de maneiras às vezes muito lúdicas ou muito simplórias, dar um pouco de suporte também a outras esferas que não as físicas, né? A Com gente, enquanto certeza. médico, a gente é só focado no físico, né? Preciso melhorar essa apneia, preciso melhorar esse pulmão, preciso tratar essa pneumonia bacteriana que está fazendo estrago no covidão e preciso deixar esse paciente inteiro para voltar para casa, né? Parece que a gente fica assim, bitolado nessa função. Só que, de certa forma, do outro lado dali tem um ser humano. Tem um ser humano que está carente, que está fragilizado, que está com medo, que está experimentando um monte de emoção que ele provavelmente nunca passou na vida. Está sozinho, está assustado, né? Eu lembro, às vezes, de entrar eu, a enfermeira e a físio para ver um paciente, às vezes na ala, fora da UTI, que aquele paciente olhar assim, ver 3 pessoas que ele não sabia nem se eram mulheres, né? É verdade. De máscara, com escudo na cara. E falar, caramba, né? E não, tá tudo bem, a gente só veio ver o senhor. Uma é a médica, a outra é a enfermeira. Porque a primeira coisa é pensar, deu ruim para mim, né? Veio 3 pessoas de uma vez. Deram 3 astronautas agora, né? Mas é importante se apresentar diariamente também. Igual você falou da roupa, né? Uma coisa que eu aprendi como a apresentação é importante. Todas as vezes eu chegava e falava, oi, eu sou Giovana, eu sou médica da UTI, porque a pessoa malemar via meu olhinho, né? Só. Então, e às vezes, muitas vezes, acho que eles acabavam me reconhecendo pelo tom de voz e falavam, mas eu sei, você é a doutora, tem que cuidar de mim. Eu falava, não, mas eu estou me apresentando, porque aqui está todo mundo todo encapotado, então é difícil saber, né? E é legal, porque às vezes eles lembram da nossa voz, né? Então, teve um paciente que ficou sedado, entubado, uns 14 dias, e todos os dias que ele estava ali sedado, eu chegava para ele e falava, olha, tá tudo bem contigo, fique tranquilo, a gente está aqui cuidando de você. Eu acho importante poder falar que a pessoa está sendo bem cuidada e a gente está atento a ela, né? E todos os dias eu falava isso para ele, daí teve um dia que ele estava prestes a ser estubado, começou naquele despertar, e eu falei, olha, fique tranquilo, a gente está aqui do seu lado, a gente vai tentar tirar esse tubo, vai dar tudo certo, porque a gente está aqui, você é importante para nós, tal. E daí eu lembro que quando a gente conseguiu tirar o tubo, ficar naquele estado ainda meio grogue, meio tentando despertar, e uns 2 dias depois, quando ele acordou, tirou o tubo, né, deu tudo certo, uns 2 dias depois, quando ele acordou de fato, assim,
Eu falei, oi André, como é que você tá? Eu vim aqui ver, né? Cheguei para examinar logo no início do dia. Ele falou, doutor, eu lembro muito da sua voz. Não lembrava o que eu tinha falado, não lembrava de eu cuidando dele, da gente pronando nele, da gente ajustando o ventilador, mas lembra do cuidado, dele sendo cuidado, de escutando uma voz dizendo que estava cuidando dele. Então, não sei, às vezes parece como se fosse um sonho para a pessoa, mas é algo tão simples, né, que pode fazer diferença. Então, isso é importante, né? Na época que estava aquele boom, né, muito mais intenso da pandemia, eu recebi algumas pessoas me mandando as fotos, né, das roupas ou então das Uhum. faces, né, com uma identificação, uma foto colada assim ou o nome. E eu sonhava em poder usar Eu um também. copo com a minha foto ou com o meu nome. Só que a gente trabalhou em cenários, né, de onde a gente tinha que se desparamentar o tempo todo, a gente não podia, de certa forma, colar, descolar, para não contaminar as roupas que a gente Sim. fosse trocar o tempo todo, né? Mas eu tive uma paciente que ela ficou internada por 2 vezes. Uma primeira vez por Covid, uma segunda vez por conta de uma complicação isquêmica, mas que também ficou no atendimento na ala de Covid. E ela já me reconhecia pelo jeito que eu andava. Pelo jeito que eu Que pisava quando eu interessante entrava isso. no quarto. Eu entrava, é a Carol. Eu falei, Mas tá pô, a vendo? senhora sabe que sou eu. Eu falei, filha, são 30 dias ouvindo você entrar, o jeito que você entra. E eles E estão isso era... ali, não tem muita coisa para fazer durante um dia, né? Eles estão É, ali deitados, as pessoas fazendo coisas neles, mas eles em si não tem muita coisa para fazer. Então, acaba prestando atenção nisso, o jeito do outro andar, no tom de voz, como que alguém vem examinar ele, né? O carinho que tem com isso, o cuidado, o respeito. Então, muito legal isso de você falar, porque eu também não tinha essa roupa que mostrava a minha foto, mas às vezes são outras coisas que fazem a gente aparentar aquilo mesmo, né? Que somos nós que estamos cuidando. sim. Teve um outro, eu cuidei de alguns profissionais da saúde, alguns inclusive colegas nossos, e eu tenho a sorte de morar num lugar bem menor que São Paulo. Então, às vezes, você vai entender o que eu estou falando, né? A gente às vezes é mais anônimo, ou então menos perto das pessoas que a gente acaba cuidando, né? E eu cuidei de um médico por uns 10 dias e foi de alta e acaba que eu troquei meu telefone com ele para poder dar uma monitorada, né? Aquele que ele fica de olho, ó, me avisa se der tudo bem, me manda notícia, tá tudo bem, pelo menos para eu também ficar em paz, sabendo que as coisas estão evoluindo de maneira positiva. E um belo dia eu estava no supermercado, né? De máscara, toda. Só que para a gente é mais simples e mais fácil reconhecer uma pessoa do que eles nos reconhecerem, né? Eu Com certeza. passei, olhei, falei, fulano. Aí dei uma volta de carrinho, medi de novo, né? Eu falei, Aí, para eu não cometer uma gafe, porque eu sou a rainha de cometer gafe dessas coisas, eu falei, vou me certificar, né? Dei uma batidinha assim, desculpa, como é seu nome mesmo? Ele, fulano. Eu falei, eu sou a médica que cuidou de você. Mas ele chorou. Nossa, mas que encontro bom! Fora do hospital, numa Fora do condição hospital. melhor. Carol, não tem preço isso. Não tem. De certa forma, eu jamais imaginaria que seria você. Eu falei, mas eu conheço o seu rostinho, acho que eu vou lembrar disso por muito tempo, né? Mas para ele deve ter sido importante você reconhecer ele também, porque sabia que ele foi muito importante para você, né? Que ele fez diferente de certa forma, que você se preocupou com ele a ponto de reconhecer ele e lembrar dele. Sim. E como é diferente, né? A gente, por mais que ele visse a minha foto do WhatsApp, tudo bem que a foto do WhatsApp às vezes ela tá rebocada, né? Diferente do dia a dia de uma Não tá, intensivista, né? né? Cheio de marca na cara, né? Exato, toda marcadona, cheia de olheira, parecendo um panda, né? Verdade. E tem uma outra coisa que eu aprendi também, que eu também queria compartilhar, que muitas vezes o tratamento inclui não só remédio e cuidado dos outros, como meditação. E isso foi algo que um paciente passou de experiência para mim, que eu achei tão interessante, porque a gente sabe que algo que a gente aprendeu de diferente nessa pandemia também foi que funciona você deixar o paciente de barriga para baixo, né, que a gente chama que é uma posição de prona, mesmo ele não estando entubado. E antes dessa pandemia, você como intensivista sabe bem que a gente faz isso desde muitos anos atrás, mas para paciente entubado, né? A gente nota que tem uma boa recuperação pulmonar. Mas na pandemia a gente começou a fazer isso para paciente que não estava entubado e falava para o paciente, olha, tenta ficar de bruço, vamos ver.
né? E muitos pacientes muito bem com essa manobra, né? Então a gente via a saturação de oxigênio subindo assim em 10 minutos, uma coisa impressionante. Só que a maioria das pessoas não dorme de bruço, não está acostumada a ficar de bruço, gosta de dormir de lado, de barriga para cima. É algo que só o paciente podia fazer por ele mesmo. Eu não posso fazer isso por ele. Eu posso dar remédio, eu posso ajustar ventilador, eu posso fazer uma prescrição adequada, eu posso mostrar minha presença ali, ter sensibilidade com ele, mas eu não posso. Eu não posso ficar de bruço por ele. Não posso ficar de bruço por ele. Isso é desconfortável. Então, o paciente tem que ficar 1, 2 horas nessa posição, 3 vezes ao dia, tentar dormir de bruço à noite. E para quem não gosta da posição, é muito desconfortável. Então, teve um paciente para mim, ele também era bem jovem. Assim, a gente teve muito paciente jovem, né, Carol, em situação muito grave, diferente do que se falava antes, né, que era mais para paciente idoso, que ficaria grave, né. E esse paciente, acho que tinha uns 40 anos, e eu ia lá na beira do leito, ele estava fazendo direitinho a autoprone. Eu chegava lá, ele estava virado de bruço, quietinho no travesseiro, aí eu entrava, ele estava com a cabeça virada do outro lado, e eu pensava, gente, como ele está empenhado nisso, né? E eu chegava lá e falava, olha, parabéns, você está fazendo muito bem, eu estou orgulhosa de você, parabéns, não é fácil mesmo, a gente sabe que é desconfortável, mas que bom que você está ficando nessa posição, olha como a sua saturação está subindo, seu pulmão está melhorando, fica firme que você está conseguindo, está indo bem. Eu acho que esse incentivo também é importante, né? E eu falava, e como é que você consegue ficar nessa posição? Porque eu lembrava com a primeira vez que eu propus para ele ficar de bruço, que ele falou, ai, detesto ficar de bruço, não gosto, eu me sinto mal, incomoda a minha barriga, eu não gosto, tal, não durmo nessa posição. Eu falei, como é que você está conseguindo ficar? Ele falou, doutora, é muita meditação. Então eu estou aqui de bruço, eu fico meditando, eu fico imaginando meu pulmão melhorando, eu fico vislumbrando quando eu vou sair daqui, eu fico e consigo. Então, isso não é remédio, né? Isso é algo que a pessoa tem que trazer, ela tem que achar esse ponto de equilíbrio dentro dela mesmo. E ele meditava. Então, isso me ensinou, você vê, é algo que eu posso propor para o paciente, tentar achar algo que é o centro de equilíbrio dele, não precisa ser meditação especificamente, mas meditação é algo que você pode fazer em qualquer lugar, você não precisa de equipamento nenhum. E paciente que está acostumado a meditar, você vê, ele conseguia se concentrar para ficar numa posição que ele detestava, ele fez tão direitinho, Carol, que ele estava com o pulmão extremamente comprometido. Todo dia a gente olhava o raio-x ruim, a saturação ruim, a gente com medo de ser entubado. Fez tão direitinho que ele saiu sem precisar ser entubado, assim, de tão bem que ele conseguia ficar. Mas é a base de muita meditação, né? Então, eu aprendi. E de muito exercício de resiliência também, né, Gil? Muito. Vai dizer que você não é uma baita resiliência, né? E de certa forma, se a gente pode propor isso para quem a gente está cuidando, muitas vezes até a psicologia junto também, tentando trabalhar, dar suporte, dar apoio. Mais que isso também, se a gente pode trabalhar com a equipe que está perto da gente. E eu acho que uma das coisas até positivas de tudo de tão ruim que a gente viu foi, de certa forma, a gente começar a olhar para quem está perto da gente, trabalhando com a gente, com um olhar mais empático. E, de certa forma, entender que sozinho ninguém dá conta de fazer um bom cuidado e de mudar a história de vida daquele paciente crítico, especialmente na UTI, né, Gil? Carol, isso é fato. Olha, isso é algo que eu repetia todos os dias. Sozinho, ninguém faz nada. Sozinho, nenhum paciente melhor. Porque na UTI, a gente é um time, né? Você sabe, não dá para fazer nada sozinho. É uma equipe multidisciplinar que se alinha. E quando ela é muito bem alinhada, o efeito disso é estrondoso, assim. Então, a gente tem muitas pessoas trabalhando. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, escriturário, farmacêuticos, serviço de atendimento ao cliente, exatamente. Então tem tantas esferas que são importantes aí, cada um faz um pouquinho e quando é bem alinhado, isso faz um resultado final muito grande, né? E a gente não dá conta de tudo e a gente nem daria mesmo, né? E a gente não sabe todas as coisas, então tem alguém sempre que sabe algo melhor do que a gente, por exemplo, a fonóloga, ela sabe reabilitar a deglutição de alguém, eu não sei,
Então, eu preciso dela. A fisioterapeuta vai conseguir dar uma reabilitação motora agora também, então eu também preciso da físio, e assim vai com todas as especialidades ali dentro, né? Então, e não só para isso, algo que é importantíssimo, o time, por exemplo, quando a gente ia pronar alguém entubado, então se os pacientes, às vezes, que não estavam entubados, a gente comentou sobre autoprona, que é ele se virar, quem estava entubado, a gente precisava de um time grande para ajudar a virar esse paciente, né? A gente sabe, um paciente grave que está com tubo, catéter central, um monte de medicação conectada em bomba de infusão, a noradrenalina, midazolam, propofol, fentanil, diálise acontecendo, diálise contínua lá, 24 horas acontecendo. Então, a gente precisa de um monte de gente para conseguir virar um paciente desse sem desconectar nada. Então, precisa de 6 pessoas necessário, né? E cada vez que a gente ia pronar alguém que estava entubado, então agora vamos pronar o seu fulano. Vinha o time de 6 pessoas, deixa eu... Eu acho que tá. de 6 pessoas pronar esse paciente, né? Então todo mundo junto. Olha, agora chegou a hora de dar o outro paciente. E é todo mundo em equipe para fazer isso, né? Todo mundo com cuidado, com atenção, cada um olhando uma parte, certo? É trabalhando em equipe. É quase um balé sincronizado, né, Gil? Que a gente É. tem que fazer as coisas de maneira muito sincrônica, muito harmônica, muito junto e, de certa forma, também com o mínimo, oferecendo o mínimo de risco na manobra, né? E isso não era só uma vez, não era só em um paciente, Nossa, não era não. só em um paciente pequenininho, às vezes eram pacientes grandes, obesos, pacientes, sinceramente, a gente pronou muita gente obesa mesmo, né? E Muito. às vezes eram mais de 6 pessoas para estar ali de maneira harmônica, trabalhando em time para fazer isso acontecer. Gil, o pessoal está falando que o seu som está cortando às vezes. E para mim, às É. vezes, está cortando. Tirando o fone fica melhor. Melhorou? Tudo bem, vamos se falar, vamos ver o que acontece. Mas tá indo bem, sim. Tá. Nessa questão do time, inclusive, Gil, as pessoas no início da pandemia, de certa forma, olhavam para a UTI como se fosse somente necessário ter um ventilador ou um leito monitor, né? Na verdade, eu acho que com o tempo também e com a expertise que a gente foi adquirindo para poder atender esses pacientes e conseguir entender um pouco do que era o comportamento clínico da doença, pelo menos eu acho para a gente que estava ali, que continua ainda dentro disso o tempo todo, quão importante, quantas vidas foram salvas, não foi pelo ventilador que foi comprado, pela correria de importar ventilador da China, não foi por isso, né? Foi pela qualidade do que foi oferecido durante todo esse processo da pandemia, né? Você percebe isso também, Gil? Totalmente, totalmente. O cuidado ao paciente é fundamental. Então, mais do que um medicamento específico, que vários foram testados nessa pandemia, né? Cada hora surgiu um estudo com medicamento específico e alguém está comentando de falir. Agora o som está normal. Obrigada. Agora tá. E Esse rapaz, inclusive, ele colocou umas declarações de amor para você, dizendo que era seu é? fã, que te admira muito, né? Que bonitinho, né? Que bom ter alguém em casa assim, né? E a gente sabe que o que faz diferença nesses pacientes é realmente o cuidado mesmo, né? Dele, a gente está do lado, cuidando é o arroz com feijão da UTI. Enfermagem adequada, as próprias cuidados mesmo que a gente faz no dia a dia, né? Então, às vezes, não é um remédio milagroso que vai fazer uma diferença, é o cuidado. Gil, voltou a cortar mais um E pouquinho. deixa eu o Wi-Fi e você me fala se está melhor.
Tá melhor? Continua cortando, Gil. Desculpa, gente. Parece um pouco melhor. Vamos ver se vai... Tudo bem, acontece. Live é isso mesmo, Gil. Vamos ver se consegue dar conta de continuar. Eu acho que continua falhando, Gil. Eu dou. Vê se agora... Eu vou consigo te tentar, ouvir, mas a porque... imagem tá super Poxa, eu não travadinha. sei por quê. Vê se agora tá melhor, Carol. Você vê se aqui melhora o som. Vamos lá. Melhorou. Mas, Gil, é muito disso, né? É muito sobre entender que a UTI, ela funciona como, muitas vezes, uma orquestra sinfônica. E a gente precisa entender que precisa sair um som bonito daquele arranjo todo que a gente está tentando fazer. E para sair um som bonito de orquestra, você não precisa somente ter um bom maestro, ou um bom espala, ou um bom naipe de cordas, ou uma boa percussão. Você precisa ter todo mundo trabalhando de maneira harmônica e todo mundo trabalhando junto para poder, no final daquilo, ser um som bonito, né? Com certeza, com certeza. Eu noto isso. Agora, me perdoa, eu não sei porquê. Nunca fala se melhora o som aqui. Tá melhor. Às vezes a gente fica de cá. Tá melhor? Tá melhor, tá jóia. Então tá. E é bem uma orquestra mesmo. A gente sabe que o próprio corpo nosso, né? O nosso corpo é uma sinfonia. Quando um órgão às vezes não funciona bem, vários outros sofrem na sequência, né? Então, o cuidado ao paciente é assim também, né? É uma sequência de cuidados. O time, igual a gente estava comentando, né? E, Carol, uma outra coisa que eu queria falar. Você está me ouvindo bem agora? Tá tranquilo. Minha imagem também voltou? Um outro ponto que eu queria falar é o quanto é importante em momentos assim a gente permitir despedidas, né? Igual a gente estava comentando antes sobre luto complicado, o quanto que às vezes não ver o familiar, não estar presente, não poder falar, não poder se conversar, se ver, o quanto que isso é ruim, né? E às vezes as coisas na UTI acontecem muito rápido, então o paciente ele pode estar bem, em poucas horas ele deteriorar, ele piorar. E uma coisa que eu comecei a fazer com esse paciente da UTI e vi que fez muita diferença para a família, às vezes a gente via que ele estava evoluindo com insuficiência respiratória, estava começando a piorar e precisaria ser entubado, né? Então eu conversava primeiro com o paciente e falava, explicava a situação, por que ia precisar entubar. E ali na UTI onde eu trabalho tem um telefone fixo que é do lado de cada paciente, porque os quartos são individuais e fica um telefone fixo, né, do lado de cada paciente. E eu comecei... Eu acho que está cortando de novo. Eu vou vir para um outro canto aqui, que eu acho que fica mais perto do sinal. Começou a cortar na parte às vezes, que você antes de falando do entubar, telefone. eu chegava para a família... Deixa eu... Não estou te ouvindo. Gil, a gente não te ouve. Eu não te ouço. Não dá para te ouvir, Gil.
Pessoal, acho que vocês também não estão ouvindo, né? Gil, você está me ouvindo? Eu vou cortar. Isso. Ela saiu. Vamos ver se a gente consegue chamar ela de volta. Será? Se por acaso a gente não conseguir, a gente faz o fechamento de um outro jeitinho. Gil, se você estiver me ouvindo, tenta entrar novamente só para a gente se despedir e a gente fechar a nossa conversa. Joia, Henrique. Estamos resolvendo problemas técnicos. Gil voltou. Vamos lá. Aê! Agora sim. Eu vou só terminar de voltar, então, nessa história. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas só para eu terminar de falar. Agora você está me ouvindo e vendo. Perfeito. Eu pedi desculpa para todo mundo. Problema, às vezes. Mas antes, quando eu via que alguém estava evoluindo com insuficiência respiratória, como eu estava dizendo que é importante as despedidas, né? Então, tinha um telefone fixo em cada quarto ali da UTI, e o que a gente conseguia fazer, muitas vezes eu falava para o paciente que ia precisar ser entubado, eu ligava do telefone do quarto mesmo para o familiar, perguntava para o paciente, você gostaria de falar com alguém? E muitas vezes ele falava, eu queria trocar uma palavra com a minha mulher. Então eu ligava do telefone do quarto e falava, oi, dona Rosa, né, fulano. O seu esposo está aqui, explicava o que estava acontecendo, piorou muito o pulmão, ele começou a ficar com falta de ar. Você gostaria de falar com ele? Porque a gente vai precisar entubar e eu vou precisar sedar seu esposo, eu não sei por quanto tempo ele vai ficar dormindo, quanto e vocês vão ficar sem se conversar por conta disso, até o pulmão dele melhorar. Então, queria saber se vocês gostariam de se conversar. E sempre a resposta era positiva. Claro, quem que vai negar um momento de poder falar coisas íntimas antes de um desfecho que você não sabe nem qual vai ser. Você não sabe se o paciente vai morrer, se ele vai ficar muito tempo entubado e aquelas vão ser suas últimas palavras, né? Então, 100% das pessoas queriam falar. E eu ouvi despedidas muito bonitas, às vezes, né, nesse momento, de pacientes que morreram e também de pacientes que melhoraram, mas ficaram muito tempo entubados. Mas eu via que isso trazia muita paz para eles poderem falar com a família. E eu dava o telefone para o paciente e eu escutava: olha, te amo, fica bem, eu estou sendo bem cuidado, vou me sentir melhor. Várias coisas eu escutei, até do paciente falando para a esposa: vai ser melhor para mim eu ser entubado, porque eu estou cansado para respirar, eu acho que vai me ajudar. Então, é engraçado, às vezes, o próprio paciente consolando a família, né? E isso era muito importante. Então, depois que desligava, a gente entubava tudo. Depois, quando eu ia conversar com o familiar de novo, sempre agradeciam. Obrigada que a senhora permitiu que a gente falasse. Foi bom para mim poder falar com ele, dizer que eu amo ele, que a gente está aqui esperando por ele. Então, como é importante isso, né, Carol? A gente poder ver o que é importante para o outro, né? O que faz sentido para o outro, né? Gil, engraçado que provavelmente na nossa residência de UTI a gente nunca imaginou promover essas coisas ou ter que estar atento a essas coisas, né? Mas eu acho que depois de tudo isso que a gente tem passado e que eu acho que a gente vai continuar passando por um tempinho ainda, né? A gente está longe de dizer que acabou, que a vida voltou ao normal ou que a gente dentro da UTI está trabalhando somente no perfil de paciente que a gente atendia há 6 meses atrás. Isso não é verdade. Mas eu tenho certeza que isso tudo tem permitido que a gente coloque uma lente no olho, né? Uma lente onde a gente consiga estar atento a outras necessidades das pessoas que estão sob o cuidado da gente. E isso é importante. A gente não precisa ser paliativista para poder pensar nisso, né? A gente não precisa ser especialista em cuidado paliativo, isso só, às vezes, deixa isso mais rápido da gente entender como fazer. Mas isso tem que ser um olho de toda a equipe, né, Gil? De estar ali para cuidar do paciente de forma integral, né? Abordagem multidimensional da dor, igual a gente estuda em cuidados paliativos, né? Tratar as esferas de dor
seja uma dor física, psíquica, é saber identificar isso, né? E poder atuar nisso. No fundo, eu acho que a gente é bem um privilegiado, um profissional privilegiado, mesmo que a gente tenha sofrido um tanto até fisicamente, psicologicamente, com tudo que a gente teve que experimentar, viver, mas de certa forma, tudo isso que a gente acabou vendo, né, vai fazer provavelmente muita diferença na nossa atuação. Gil, eu queria te fazer uma última pergunta. Na verdade, não mais a ver sobre o tema dessa live, mas é a maneira como geralmente a gente termina essas nossas conversas. Que legado você quer deixar, Gil, para esse mundo quando você for embora dele? Carol, acho que eu quero deixar o legado do amor, sabia? De que em pequenas coisas diárias eu coloquei muito amor em tudo que eu fazia, nas pessoas que eu encontrava. Então eu acho que o legado que eu quero deixar é do amor. Então, se eu puder, em vários momentos do meu dia, mesmo que em breves, assim, com algumas pessoas que vão cruzando o meu caminho, os clientes, os familiares, né? Eu puder colocar amor ali, as pessoas verem que eu estou fazendo aquilo de todo o meu coração, esse é o legado que eu quero deixar. Importante, Gil. Obrigada. E você, Obrigada. qual que é o legado que você quer deixar? O meu legado, uau. O meu legado, na verdade, tem duas coisas que eu acho que eu gostaria de ser lembrada. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que cuidou de gente. Eu acho que isso é uma coisa que eu ia ficar muito grata se por acaso alguém falasse que teve uma pessoa que passou por aqui e ela gostava de cuidar de gente, ela cuidava de gente. E talvez pessoalmente, eu queria ser lembrada como uma pessoa que viveu alinhada com o meu propósito de vida. E cada vez que eu tenho que parar para fazer alguma escolha, pensar no meu propósito, pensar no meu Ikigai e levar isso adiante, esse recadinho do que é o Ikigai, eu acho isso... Queria ser lembrada por isso também, basicamente. Gil, obrigada. Com você, eu peço desculpa a todo mundo pelos problemas técnicos, mas eu gostei muito de poder participar dessa conversa com você. Muito obrigada. Se por acaso a gente não conseguiu responder alguma pergunta aqui, eu também fiquei tão intertida na nossa conversa, eu nem rodei a linha dos comentários, eu vi os comentários apaixonados do seu digníssimo amado, e eu achei muito bonitinho. Manda um beijo para o Henrique. E eu espero que a gente siga inteira, a gente consiga continuar cuidando de pessoas, mesmo nessa pandemia ou fora dela, e consiga ter um olho muito mais atento a entender e como a gente pode aliviar o sofrimento e fazer diferença nesses cenários, né, Gil? Com certeza, um belo recado final. Que satisfação poder te ver mesmo de longe. Um beijo grande. Beijo, Gil. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Ó, o celular tocando.